Galera, beleza? Esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que eu vou fazer sobre a minha experiência no mundo militar. Eu servi no ano de 2016 pelo serviço militar obrigatório e a experiência que eu queria compartilhar com vocês hoje, na verdade, é uma experiência ruim sobre o serviço militar, mas antes eu queria contextualizar para que vocês soubessem o que, para contar melhor essa história. Bom, em primeiro lugar, sempre foi o meu sonho ser militar, né? E eu sempre quis isso, acho que desde os meus 10 anos de idade. Meu pai serviu o exército, meu tio serviu o exército, foi sargento, e eu tenho um primo que é oficial também. E, enfim, eu fiz cursinho preparatório por um ano, estudei bastante, mas, bom, eu decidi que eu não queria ser militar de carreira. E aqui já vai um adendo. Se você é militar de carreira ou se você foi militar temporário e você teve uma boa experiência com o exército, tudo bem, cara, beleza. Mas eu acho que é inegável o que eu vou falar aqui. E se você discordar disso, você como militar, é porque você mama do privilégio. Bom, eu decidi que eu queria ser oficial temporário. Eu descobri que existem os NPORs ou CPORs, né, que são os núcleos barra centros preparatórios de oficiais da reserva. Na verdade, como que funciona isso? Você, apenas no ano obrigatório, você tem a oportunidade de, quando você vai se alistar, fazer o alistamento obrigatório, você falar que você tem o desejo de fazer NPOR ou CPOR. Bom, eu não vou falar a cidade que eu servi, porque eu não quero expor as pessoas, mas eu tenho certeza que isso acontece no Brasil inteiro. Os NPORs são núcleos, né, que ficam dentro de alguns batalhões no país afora, e os centros preparatórios de oficiais da reserva são quartéis escola, né, que são específicos para formar oficiais da reserva. Em um ano você se forma oficial da reserva, e qual que é a proposta? Você estar matriculado numa faculdade para que você faça o ano do NPOR ou do CPOR, que é equivalente ao ano obrigatório, concomitante com a faculdade, para que você se torne aspirante oficial e depois segundo tenente até primeiro tenente você consegue servir até 8 anos como militar temporário. Bom, era meu sonho ser militar. E antes que qualquer oficial fale, qualquer oficial de carreira fale assim, tinha que ter feito pra mãe, tinha que ter estudado. Bom, a minha opção era ser oficial temporário. Eu amo o Exército Brasileiro, eu sempre sonhei com isso e eu queria servir o meu país. É, E eu acho justo que, se há uma forma de ingresso justa, depois vocês vão entender por que não foi justa, se eu posso servir o meu país como oficial e fazer uma faculdade, me formar um militar íntegro, me formar um cidadão íntegro e carregar para minha vida profissional todos os valores que o exército prega, eu acredito que isso é opção de cada um. Se você quer ser militar de carreira ou temporário, eu queria ser militar por um tempo, queria dedicar a minha vida ao serviço da pátria por um período. Bom, lá pelos meus 16 anos, quando eu decidi isso, 16, 17 anos, eu comecei a treinar. Eu era uma criança mais obesa, mais gordinha, eu sempre pratiquei esporte, mas eu era uma criança obesa. Eu perdi peso, eu comecei a fazer barra, flexão, corrida, me preparei, sempre fui um bom aluno, estudei bastante, para que quando chegasse o momento eu estivesse preparado. E chegou o tal momento. Fui me alistar, disse que eu tinha interesse, que eu gostaria de fazer o NPOR, e me direcionaram para uma seleção complementar. Fiz os testes, eles fazem alguns testes de força lá com você antes de te mandar para o quartel, né? É um dia lá, não é nem no quartel, é em outro lugar, na junta de serviço militar. E aí fazem um teste de força em que você puxa lá, quem serviu sabe. Você puxa tipo um T lá que mede tua força em Newton. É, Pedem para você ficar pelado lá, fazem todas aquelas avaliações, manda assoprar para ver se você não tem hernia e tal. E cheguei nessa seleção. Bom, só mais um detalhe. Nessa fase eu já era vice-campeão brasileiro de levantamento de peso de powerlifting. Tá? Então eu era atleta, além de tudo eu corria e fazia tudo que eu precisava para entrar. Chegando no quartel neste dia,
eu me encontrei com um amigo que tinha feito o cursinho comigo. Esse cara, ele me deu oi, beleza, ali a gente trocou uma ideia rápida, ele falou, e aí, você tem peixada? Eu não sabia o que era peixada, eu falei, não. Ele falou, ah, beleza, porque é bom você ter peixada pra entrar no NPOR. Eu falei, bom, ok, eu sabia que o pai dele era um major, né? Um major, um tenente-coronel aposentado, eu não sei. E, e aí, o que aconteceu? Precisava de shorts para seleção, né? Porque ia ter um teste físico. Ele esqueceu os shorts dele, ele ligou para alguém de dentro do quartel. Essa pessoa veio com um veículo do exército, uma viatura, e trouxe para ele essa bermuda, né? Para ele poder fazer o teste. Daí, o pessoal do quartel ali nos direcionou para uma sala, onde era a sala do. Acredito que a sala de instrução do NPOR, né? E aí pediram pra gente preencher uma ficha lá, coisas básicas, nome, data de nascimento, RG, blá, 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 coisa simples, não tinha nada técnico ali, não era uma prova. E depois passaram a gente pra seleção médica. Mesma coisa que fizeram lá, só que foi só aquele exame, tipo, eram dois médicos, os caras pediram pra gente tirar a roupa, virar de costas, virar de frente, assoprar, tal, não sei o que. Saímos, né, ali todos nós que estávamos na seleção, nessa seleção complementar, acho que chama seleção complementar, e colocaram a gente sentado em pé assim, enfileirado, né. E aí já separaram uma galera, mandaram pra barra fixa, separaram outra galera, que eu tava nessa galera, e falaram que a gente seria dispensado por inapto no exame médico. E aí eu comecei a contestar, eu falei, eu vi o pessoal fazendo barra, eu estava preparado para fazer, eu queria fazer, eu já vi que eu estava sendo jogado de lado e que estava acontecendo uma injustiça ali e ninguém me respondia. Eu perguntava para soldado, eu perguntava para sargento e ninguém me respondia. E aí eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, cara, eu vou ser injustiçado aqui. E aí eles conduziram esse pessoal, junto com o que eu tava, para uma sala que tinham dois soldados antigos que eles faziam a seguinte pergunta para você: é, você ainda quer servir? Porque pro NPOR não deu certo, você não foi selecionado. E aí eu comecei a contestar. Eu falei, não, eu quero falar com o médico. Eu quero falar com o médico, tem coisa errada, porque por que eu sou apto para servir como soldado e eu não sou apto para servir como oficial? Até onde eu sei, são os mesmos critérios. É, eu não tive nem a oportunidade de fazer o teste físico. Eu não tive a oportunidade de fazer teste teórico. Eu não tive a oportunidade de fazer nada. Naquele momento eu estava sendo cortado justamente porque antes de começar o processo seletivo do NPOR, o que é peixada, e eu fui descobrir depois quando eu servi o exército, né? Porque eu disse, e aí o que aconteceu, né? Eles me perguntaram, você quer servir? Eu falei, eu quero, porque eu vou servir o meu país independente se for como soldado ou como oficial, porque eu não tô aqui pela carreira, eu não tô aqui pelo privilégio, eu tô aqui porque eu amo meu país e porque eu quero ser militar. E não tem demérito nenhum você servir como recruta. Você está fazendo um trabalho nobre e foda-se se você teve que pintar guias, teve que limpar banheiro. É, o que importa é o teu ideal. O que importa é pelo por que você tá ali, né? E aí aqueles dois soldados, e aí eu comecei a chorar desesperado, né? Porque eu falei, eu quero fazer o teste e tal, e os caras, não, não vai fazer. Aqui é pra tá quem é pra tá. Eu nunca vou esquecer isso que falaram pra mim. Aqui é pra tá quem é pra tá. E o cara perguntou assim: você quer muito isso? Eu falei: quero. E aí até o soldado, ele ficou comovido ali, né? Ele falou assim: cara, é assim mesmo. NPOR é peixada. Depois eu fui descobrir que peixada é a corrupção dentro do exército. É o privilégio político dentro do exército. Uma instituição em que se prega a honestidade, uma instituição em que se prega a igualdade, um lugar onde teoricamente você deve ser íntegro, mas não é bem isso que acontece. E aí eu fui dispensado do NPOR, mas eu servi como soldado, né, do efetivo variável do Exército Brasileiro com o maior orgulho por um ano. E fiz faculdade junto, porque tiveram pessoas lá dentro que me ajudaram, porque nem todo militar é ruim, nem todo oficial é carreirista. Muitos são seres humanos, são excelentes militares que me ajudaram a conseguir fazer faculdade no ano de recruta. Beleza? Depois eu conto como foi minha experiência, mas esse vídeo é só pra
elucidar essa questão de que no NPOR e no CPOR tem muita peixada, tem muita coisa errada. E muita gente que merecia, eu tinha total condição de estar lá. Eu tinha total condição de fazer o teste físico. Eu sou atleta. Eu sou preparado, tenho certeza. Eu fui um ótimo militar como recruta. E tem muita palhaçada, tá? Não acreditem na idoneidade de militares só porque falam que é exército. Cara, tem gente podre em tudo qualquer lugar. Tem retardado pra tudo quanto é lugar. E antes de começar o processo seletivo, depois desse moleque que eu conhecia, eu fui trocar uma ideia com ele. E ele se formou no NPOR, inclusive, esse filho do major. Ele falou que antes de começar o processo seletivo, os nomes da lista já estavam cumpridos. Então, muito provavelmente não me deixaram ir para barra fixa, não me deixaram fazer o teste físico, justamente porque pela minha composição física eu tiraria uma nota melhor ou eu me sairia melhor do que uma dessas pessoas que estavam já aí para entrar. Beleza? Bom, depois eu conto como foi minha experiência no exército e por hoje é isso. Valeu!